Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora fazer um dia fantástico. Olha só, estamos no 61º dia do desafio e hoje eu quero falar sobre o princípio do amor. E antes de começar a falar, eu quero falar uma frase que eu quero que você deixe reverberar dentro de você por todo esse dia, para você ver que efeito poderoso que essa frase tem. Aqueles que te amam sempre esperam o melhor de você. Guarda essa frase aí com você que eu vou falar algumas coisinhas que vai fazer muito sentido, porque fez muito sentido para mim ontem, vai fazer muito sentido para mim hoje e sempre vai fazer muito sentido. Essa semana, Semana das Obras Inacabadas, eu comemorei o 66º dia, 60º dia, virou trava-língua. Comemorei, olhei as coisas boas que fiz, olhei as coisas que eu ainda não fiz, as coisas que eu tentei e não consegui e parti para cima para, mais uma vez, tentar resolver. Ontem foi o dia que eu falei, vou comemorar e vou fazer um balanço. Então eu cheguei ontem no meu trabalho, quero falar primeiro do meu trabalho, eu vou dizer que ontem eu fiz uma coisa que já fazia muito tempo que eu não fazia. Isso mostrou assim um padrão de comportamento meu incrível, incrível, incrível pro lado negativo, incrível de não acreditar mesmo, não é incrível de bom, é incrível de não acreditar. Eu trabalho em duas mesas e eu tenho uma mesa que eu fico guardando papéis importantes. Tinha papéis importantes de 6 meses atrás. Acho que não era importante, né? Ou, de repente, era importante e eu não dei a devida importância. Tem coisa que eu anotei lá que é realmente necessário ser feito. Eu organizei toda a minha mesa, tirei os papéis, joguei um monte de coisa fora. E aí sabe o que aconteceu no fim do dia? Hoje eu vou ter que chegar lá e arrumar de novo. Sabe curva de rio? Onde ajunta um monte de coisa que não deveria juntar? Tudo que não presta fica na curva do rio, né? A água vai embora e vai deixando a sujeira ali enganchadinha. Pois é, o meu padrão com a minha mesa e com um monte de outras coisas na minha vida é o padrão curva de rio. Você resolve, ele parece que está limpo, daqui a pouco tá tudo ali de novo. Então eu estou comemorando que eu arrumei minha mesa ontem. Parece simples, mas é algo bem significativo para mim. Arrumei minha mesa. Hoje eu tenho que arrumar de novo, mas ontem eu passei uns 40 minutos arrumando. Hoje não vai mais do que 5 minutos para deixar tudo em ordem. E eu determinar um novo padrão de comportamento com as minhas coisas. Minhas coisas arrumadas, não podem ser jogadas, não podem ser bagunçadas, não podem ser procrastinadas. Tem coisa que eu anotei lá faz uns 2 meses. E eu anotei como urgente. Uau! Eu anotei como urgente, eu nem devia estar rindo, porque isso é um terror, é algo horroroso. Enfim, bora arrumar isso aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês, lembra que eu tinha falado que esse ano eu tinha determinado que nos aniversários a gente não trabalharia, a gente tiraria o dia de folga e acabamos fazendo isso no meu, no da minha esposa, no meu filho. Mas da minha filha não. Porque no da minha filha não era possível. A gente estava com alguns problemas ali que, bem, possível era. Até vamos falar sobre isso. Possível era, mas a gente considerou que a parte que não era possível seria preponderante. Eu não estava no desafio, né? Então, deixa eu dar essa desculpa aqui, porque se eu tivesse no desafio eu teria feito. Mas lembra quando eu falei para vocês que aqueles que te amam esperam sempre o melhor de você? Quem te ama não vai esperar coisa menos do que você pode ser. Não vai. Minha filha, ela não me cobra, ela me lembra. Eu costumo dizer que a minha filha, ela é assim, ela é uma das coisas mais lindas que Deus colocou na minha vida, se não a mais linda mesmo. Porque ela tem um jeitinho todo especial, ela tem 6 anos. Então já é óbvio que tem uma corujada aqui, né, do que eu tô falando. Mas ela às vezes chega pra mim e fala assim: papai,
no hotel que a gente vai do meu aniversário, aniversário dela foi em outubro, tá? No meu aniversário, a gente vai no hotel que tem praia, a gente vai no hotel que tem tal coisa. Aí ela chega e fala, nossa, no meu aniversário vai ser assim, 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 ai, eu vou fazer tal coisa. E ela tá ali, sonhando com o aniversário. É uma forma que ela usou, né, para me cobrar, para não me deixar triste, mas também não deixar eu esquecer. O que é importante nisso? Primeiro que eu tô criando experiências muito boas com a minha filha, experiências que eu e ela estamos trocando de maneira muito propositiva. Mas é importante porque ela não quer desistir. Isso é legal demais, porque qualquer outra criança, ou muitas crianças, qualquer outra, muita gente, né? Muitas crianças teriam desistido, aniversário já passou, não faz nem sentido. Mas para ela faz. Então ontem eu consegui resolver uma coisa. Eu consegui reservar o hotel e determinar 2 dias que nós não vamos trabalhar e vamos sair para fazer isso. Eu quero contextualizar vocês. Faz muito tempo que eu não tenho uma folga assim de verdade. Tem essas folgas do aniversário, mas férias, 10 dias, 5 dias, 7 dias, faz tempo que não tem, muito tempo. É tempo pra caramba mesmo, a última foi em 2022. Tá tudo bem aqui, tá? É um propósito, é solucionando coisas que a vida me proporcionou e eu tô aprendendo muito com tudo isso. Então, seguindo o raciocínio de quem nos ama, espera sempre o nosso melhor, e isso é coisa boa, porque às vezes a gente ouve dizer assim, as pessoas esperam muito da gente, a gente tem que fazer pela gente mesmo. Não, mas aqueles que a gente ama, que a gente está ali do nosso lado, eles esperam o nosso melhor. Porque eles olham pra gente e eles sabem que a gente pode melhor do que a gente está fazendo. Então eles não esperam menos do que a gente pode. Isso às vezes pode parecer uma cobrança, mas não é. Não é uma cobrança, é uma forma que as coisas vão acontecendo para colocar a gente na sintonia correta. Então ontem, quando eu falei para ela que a gente finalmente tinha reservado um hotel e que já estava determinado os 2 dias, ela se derreteu em alegria e pulou e dançou e disse que vai passar o dia inteiro comigo. Que coisa importante aí, né? Vai passar o dia inteiro comigo e que nós vamos e vamos fazer 1001 coisas. Uma das coisas mais importantes que eu queria não deixar passar desse ano de forma nenhuma era que a minha filha não se sentisse menos merecedora do que qualquer um de nós da casa. Porque se eu deixo esse aniversário para outra hora, para outro ano, não teria o efeito que ela gostaria que tivesse. Então ela negociou comigo a espera. Eu expliquei para ela, até no dia do aniversário dela a gente se divertiu de outra forma. Bom dia. A gente se divertiu de uma outra forma. Comemoramos o aniversário dela, ela ficou feliz. Eu fiz algumas surpresas para ela, mas ela precisava sair do ambiente que a gente vive, ir para um lugar e viver essa experiência do aniversário dela. Então ela tá lá firme e eu consegui cumprir isso. É a melhor hora para eu viajar, para eu tirar 2 dias? Não é. Meu trabalho, a gente trabalha com confeitaria, o mês de dezembro é pipocando, é aquela energia alta, o pessoal com dinheiro comprando e dando presente. A vida tem prioridades, né? Descobri que a prioridade de levar a minha filha, para não deixar que isso aconteça, um bloqueio de não merecimento nela para a vida toda, fosse mais importante. Então resolvi isso. Mais uma coisa resolvida da minha vida. Isso é bom demais. Dá uma energia diferente. Antes de falar uma outra coisa que eu fiz, eu quero falar sobre hoje. Hoje eu acordei. Ontem eu fui dormir muito tarde. Na verdade, ontem eu fui dormir hoje. Eu fui dormir, acho que era um pouquinho mais de 1 hora. E acordei 10 para as 5.
Ontem bateu aquela coisa assim, né? Ei, você pode ficar até mais tarde amanhã na cama porque você está muito cansado. Cansado? Tô mesmo. A energia física, quando eu acordei hoje, ela tava meio borocochô, viu? Não tava assim, muito animada não. Inclusive, meu cérebro acabou de dizer pra mim, desvia o caminho pra você não fazer aquela corridinha dos últimos metros lá. Ah, eu vou pelo mesmo lugar de sempre, vamos embora. O que aconteceu quando eu acordei hoje? Eu acordei já dando glória a Deus, Papai do Céu. É uma frase que eu falo muito. Aprendi com uma pessoa que fez parte da minha vida no passado. E tudo ela dizia, glória a Deus, Papai do Céu. E eu aprendi a dizer isso para sinalizar para mim mesmo que o que eu estou fazendo é importante. E eu estou dando glória por aquilo que acontece. Então eu acordei dando glória a Deus, Papai do Céu. E a energia física estava lá embaixo, mas a energia mental estava lá no topo. Não teve nem aquela coisa de ficar cansadinho, meio sonolento. Não teve. Já peguei escova, escovei os dentes, me pesei. Ei, falar em me pesar, faz tempo que eu não dou um balanço, né? É porque faz tempo que eu não emagreço. Vou resolver isso essa semana. Guarda aí, guarda aí. Estamos no 61. Até o 70º dia vem novidades sobre isso. E eu vou falando sobre isso durante a semana. E vou mostrando como que uma distração pode deixar a gente fora de sintonia, né? Então ontem eu fui dormir muito tarde, acordei e a energia veio. Eu acordei meio cansado, saí andando devagarinho. Sabe quando a gente sai andando assim meio... Tá fraco, igual galinha de Angola? É isso aí. Foi desse jeito que eu fui. Aí já me deparei com os passarinhos. Os passarinhos eu deparei às 10 para as 5 da manhã. Eu achei incrível porque o dia ainda estava escurinho, o sol não tinha saído ainda. E os passarinhos estavam cantando assim, uma festa. Aí eu fui, já vi o céu lindo e vi o nascer do sol mais uma vez. Tirei 2 fotos, coisa linda. Passei no meu pé de amora, as pitangas acabaram, hein? Talvez ainda consiga pegar um restinho agora na volta, mas as pitangas acabaram. E os pés de amora estão lotados. Eu peguei ali, enchi a mão de amora. E aí, sabe aquela baixa energia física? Foi embora, acabou. A energia mental colocou as coisas em outro nível. Então, estou falando isso para vocês sobre a energia, que às vezes a gente não quer fazer alguma coisa. A gente não quer, não é no sentido mental, é no sentido físico, sentido psicológico. Às vezes a gente olha para fazer alguma coisa e fala assim, o que adianta fazer isso aí? Isso aí não vai dar resultado, isso não vai trazer nenhum benefício para mim. Às vezes a gente olha uma pessoa, a gente lembra, bom dia, a gente lembra de uma pessoa que é importante para nós e a gente começa a fazer aquilo pensando naquela pessoa, e aí a gente pensa as diversas vezes que a pessoa olhou para nós e se entristeceu, ou entristeceu a gente mesmo, não deu valor naquilo que estava acontecendo. Enfim, a gente se entristece e aí a gente fica lembrando daquilo para não fazer alguma coisa. Fazia 5 anos que eu não fazia panetone. Eu estou emendando um assunto no outro, porque é mais uma coisa que eu resolvi. Não se esqueça o que eu estou falando, que quem nos ama espera sempre o melhor de nós. E quando a gente não entrega o melhor, às vezes a pessoa fica assim tristinha com a gente, desanimada, mas às vezes briga, fica com raiva, mas é porque ela sabe que você tem algo muito bom para entregar. Então preste atenção quando alguém que você ama, que importa muito para você, demonstra uma tristeza, uma raiva, uma briga, seja lá o que for. Fique atento, tem sempre algo dizendo para você, podia ser melhor do que você está fazendo. Então, ontem, fazia 5 anos que eu não fazia panetone. Aí essa semana que passou, eu fiz um testezinho de panetone. Que a gente lembra as coisas como faz, mas na hora que a gente põe a mão na massa mesmo, a gente vai vendo alguns detalhes. Fiz uma receitinha de panetone,
comemos lá uns panetones e deu algum certo, mais ou menos. Não ficou perfeito como eu gostaria que ficasse, mas ficou bom. E aí eu fui me lembrando de coisas que eu fiz a sequência errada, coisas que eu esqueci de pôr na receita. Uma receita artesanal, não é mistura, é artesanal. E aí ontem eu resolvi fazer os panetones para quê? Para vender. E aí eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Minha esposa, ela gosta muito do panetone que eu faço. Então o primeiro passo que ela espera de mim quando chega o fim do ano é eu fazer panetone para ela comer que ela gosta. Inclusive alguns sabores que você não encontra em lugar nenhum. Então ela espera que eu faça para isso. Outra coisa que ela espera, que a gente venda os panetones e aproveite a época do fim do ano para ganhar um dinheirinho a mais. É outra coisa importante para nós. Outra coisa que ela espera com bastante... talvez ela nem saiba que espera dessa forma, mas ela espera que eu não procrastine. Ela espera que eu não deixe as coisas para depois, como muitas coisas eu tenho deixado na vida. E aí lembra que eu falei para vocês que as DRs acabaram e a gente está vivendo de maneira diferente e especial. A gente está vivendo de maneira diferente e especial. Eu assobiei porque tinha um carro saindo da garagem e não me viu. Aí, ontem, eu ia fazer uma receita de panetone e resolvi fazer 2. Ela está muito feliz só do fato de eu ter falado que ia fazer. Mas ontem, nós ficamos até bem tarde. Os panetones saíram quase meia-noite, quando a gente foi embora da loja. Nossos filhos estavam com a gente. Mas ela nem sabe, né? Mas ela me deu um abraço, um beijo bem gostoso. Sabe por quê? Porque ela está vendo eu vencer as coisas da minha vida. Ela está vendo as coisas acontecerem de maneira especial. Ela está vendo que eu estou vencendo as coisas que estão travando. E ela sabe, assim como você já sabe, porque eu tenho falado muitas vezes isso, ela sabe que do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Enquanto ela me viu enrolando e procrastinando, ela sabia que eu ia enrolar e procrastinar em todas as coisas da nossa vida. Mas agora, ela está olhando para uma outra fase da minha vida. 61º dia do desafio. Tem muita coisa diferente. Tem muita coisa que mudou. Tem muita coisa indo para outro patamar. E ela sabe disso. E ela está comemorando junto comigo. Mas mais do que comemorar, o abraço de ontem, o beijo de ontem, mesmo cansado, quantas vezes nós ficamos juntos trabalhando até tarde, por necessidade mesmo, e era ruim, era motivo de às vezes até alguma discussão, porque as coisas não estão do jeito que a gente quer, e sabe, motivo de cansaço, de raiva, de tanta coisa. Mas ontem, quando a gente estava lá, tinha um ambiente de alegria. Por mais cansado que a gente tivesse, que a gente estava cansado mesmo. Mas a canseira física, ela não se coloca quando a gente tem mentalmente algo melhor. Ela não se sustenta. Por isso, no 61º dia do desafio, eu falei para você, logo no comecinho desse vídeo. Aqueles que te amam esperam sempre o melhor de você. E eles esperam o melhor porque você pode ser melhor. Quando eu iniciei o desafio dos 100 dias, estava cansado de ser a minha pior versão. Talvez nos últimos anos eu fui a minha pior versão. Mesmo lutando com toda a força, porque as coisas que estavam dentro de mim me sufocando, já não conseguia mais. Eu não conseguia ser quem eu era. E ela está vendo isso. Parece uma coisa simples, né? Mas o beijo e o abraço de ontem foi diferente. Foi diferente. Ele foi um beijo de esperança, de amor, de saber que as coisas estão caminhando para o lugar mais correto que precisa. Então hoje
eu quero deixar esse recado para você, que tudo que eu faço é por amor, sabe? Eu disse que eu arrumei minha mesa de trabalho ontem e no fim do dia fiz o panetone. Tiveram outras coisas que aconteceram, mas vou deixar essas duas como evidência e quero falar para você o seguinte. Todos os dias quando eu acordo, eu faço a minha oração e faço duas declarações. Uma das declarações é para mim mesmo que eu faço, né? Uma das declarações fala do meu trabalho. E vocês ouviram eu falar sobre eu não ter folga, uma folga mais comprida desde 2022? E eu fiquei muitos dias, esse ano foi diferente, que a gente deu uma saidinha de 2 dias ali. Mas depois que eu saí em 22, em 23, em 24, sabe quantos dias de folga eu tinha por semana? 0. Era sempre trabalhando, era sempre fazendo tudo. Mas hoje eu acordo e faço a declaração que eu vou fazer o meu trabalho com amor. Estamos falando de amor hoje, né? Fazer o trabalho com amor, porque eu tenho certeza que ele faz parte do meu propósito. Tudo que eu estou vivendo está me ensinando algo, está me levando para um outro nível de mentalidade, que eu preciso chegar lá. Eu precisava ter passado por todas essas coisas para entender melhor. Eu não preciso passar mais. As coisas estão caminhando para um outro patamar de vida. E vocês estão junto comigo aqui. Então, no dia que eu falo sobre amor, qualquer coisa que você for fazer, faça com amor, aplique o princípio do amor. Lembrem-se, amor não é sentimento, amor é decisão. Às vezes o que você está fazendo no teu trabalho hoje não tem nada a ver com o que você sonha, com o que você deseja, com o que teu coração arde para fazer. Mas tem algo para você aprender aí. Então aprende, aplica a resiliência também, mas faz com amor. Decida amar aquilo que você faz. Decida amar a pessoa que está do teu lado. Decida amar os teus filhos. Decida amar os teus cargos, aonde você serve, na sua igreja, no seu grupo social. Decida amar. Amar faz toda a diferença. Por amar a minha família, por amar o meu propósito, eu decidi acordar cedo todos os dias. E todos os dias ter um aprendizado sobre algo que está acontecendo com a minha vida. Tem dia que acontecem coisas muito boas, eu aprendo. Tem dia que acontecem coisas que não são boas e eu estou aprendendo. Tem dias que eu não consigo finalizar o que eu queria e eu estou aprendendo. Por que eu não finalizei? O que aconteceu? Mas é porque eu decidi amar. Lá no comecinho desse desafio, eu decidi amar quem Deus me fez. Olhar no espelho e falar, puxa vida, você é demais, cara. Olha só quanta coisa boa Deus pôs em você. E eu quero que você decida se amar também. Que você olhe para você, indiferente do que acham de você. Você tem certeza do que você é. Talvez você esteja sufocado, assim como eu estava no começo desse desafio. E eu vou falar para você que é muito bom a gente não estar mais sufocado. Então, hoje, eu decidi compartilhar esses vídeos, porque eu também decidi que vou te amar. Amar você que acompanha os meus vídeos e que vai acompanhar em muito tempo ainda. Para você que está comigo hoje, para você que estará comigo no futuro. Para entender que eu decidi amar vocês, porque eu podia fazer escondido, podia fazer só para mim mesmo, mas eu fiz para nós, para a gente poder fazer da nossa vida o melhor que a gente pode. Decida amar. Faça tudo com amor. Esse vídeo de hoje, ele é especial. Lembre-se dessa frase para finalizar o dia. Aqueles que te amam esperam sempre o melhor de você. Se você decidir amar também, ame esse propósito que Deus colocou no meu coração. Você pode fazer parte dele com um simples clique no like. Dá um joinha no vídeo, depois você pode comentar, você pode compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Você pode ativar o sininho da notificação. Quanto mais vezes você fizer isso, mais o nosso propósito vai ser espalhado pela terra. Vamos nessa? Tamo junto, mais um dia.
Amanhã tem mais. Um beijo, um abraço. Bora!